Eu acho muito legal, a cada painel que eu tenho a oportunidade, a honra de mediar, como eu aprendo. E, primeiro, eu me lembrei da aula de química que metano vem a ser CH4, né? Até um trava-língua, CH4, CH4, é difícil de falar. Quem aqui sabia? Quer dizer, vocês possivelmente sim, né? Mas se a gente perguntar na rua, o que é CH4? Ninguém sabe que é metano. Ele é muito menos popular do que CO2, né? Que está já na boca, na ponta da língua de todo mundo, ou pelo menos da maioria da população. Outra coisa que eu não sabia é que realmente a Mia Mottley tem uma grandiosidade, né, nessa agenda climática que é mais ou menos inversamente proporcional ao tamaninho de Barbados, que é uma ilha, né, nas Antilhas, com menos de 300 mil habitantes. Mas eu queria começar conversando com a Ana, que esteve com Mia Mottley recentemente, sobre o papel dela, sobre o papel de países pequenos, ou não tão pequenos, mas que não estão no noticiário, que não são dos maiores emissores, e aí a gente pode pensar na Etiópia, por exemplo. Então, o que eles vêm fazendo de significativo para reduzir emissões, que não necessariamente isso está no noticiário, e falar também, te pedir uma pensata sobre o fato de que a gente tem essa low hanging fruit, essa fruta num galho baixo, fácil de colher relativamente, que é reduzir as emissões de metano, de acordo com o relatório global de metano, mais de 80% do potencial de redução de metano nos próximos 4 anos, portanto, até 2030, que é quando se tem a meta aí da Global Methane Pledge. Isso pode ser alcançado a baixo custo. Agora, a gente ainda tem as emissões de metano crescendo, ainda que crescendo menos, né? As projeções de evolução dessas emissões vêm melhorando. Copo meio cheio, copo meio vazio. E aí, te pergunto, Ana, conscientização, articulação, vontade de implementação, tudo isso sobre o que a gente está falando hoje. Com isso, é possível a gente colher essa fruta e puxar esse freio de mão da emergência climática? Bom, boa tarde a todos e todas. Que honra estar com a nossa querida ministra Marina Silva, com a nossa querida ministra Sônia Guajajara, com a Elaine. Realmente, só de pôr o meu nome no mesmo painel, já fico aqui muito honrada. Então, muito bom estar aqui para falar de um tema que é tão árido, né? Metano, é tão árido. Mas primeiro falar da Mia Mottley. Sim, eu tive recentemente em Barbados, semana passada, numa reunião do BID, do Banco Interamericano, e ela é uma força da natureza, a presidente de Barbados. E eu acho que ela é essa força da natureza, e as pequenas ilhas têm sido uma força da natureza no debate climático, porque elas são os mais vulneráveis. Eu não sei quem já esteve em Barbados, eu não conhecia. Quando você chega em Barbados, você vê a vulnerabilidade de uma pequena ilha e essa dificuldade que eles serão os primeiros impactados. Então, é uma questão de vida ou morte para eles. É absolutamente de sobrevivência dos seus países. Acho que a Mia Mottley entendeu esse lugar de fala. Se não fossem as pequenas ilhas no Acordo de Paris, a gente não teria a meta de 1,5. Foram eles que puxaram a meta de 1,5. O Brasil apoiou muito, mas foram as pequenas ilhas, porque é uma questão de sobrevivência. E assim como a questão de sobrevivência, entra o metano. Porque o metano é um gás que dura pouco, né? Dura 15 anos, como vocês viram, imagino aqui nos outros painéis, dura 15 anos, é altamente potente, 80% mais poluente do que o gás carbônico. Então, assim, se a gente consegue parar com o metano, a gente ganha tempo, ganha muito tempo. Então, acho que a importância do metano, mas ninguém fala de metano, a gente vai ter que falar de como é que é a produção de óleo e gás, na energia, na agricultura, na colheita de arroz, na pecuária, nos lixões. Tem que falar uma linguagem que as pessoas entendam. E acho que o grande desafio do metano, acho que tem dois. Um dos grandes desafios, e aí parabenizar uma gota que tem feito um trabalho absolutamente incrível, Maria Paula e todo o time,
que é conseguir comunicar. Eu acho que é um tema muito difícil de se comunicar, mas eu acho que agora, com a entrada ali, com o Global Methane Hub, Uma Gota trabalhando juntos, a gente vai conseguir comunicar melhor. E o segundo, e a ministra Marina Silva vai lembrar, é trazer o compromisso político. E a ministra, o ano passado, liderou, né, um summit, uma conferência dos países na COP30, trazendo a China, a Grã-Bretanha, a França, todos os países para falar, nós vamos caminhar juntos. E essas declarações políticas, que no caso na COP30, foi muito puxado aqui pela ministra durante a COP30, são absolutamente necessários, e é isso que a gente agora espera da COP31 na Turquia, junto com os nossos colegas turcos e australianos. Olha, a gente não combinou, mas ela já deu o gancho para eu perguntar para a ministra Marina. Era a pergunta que eu ia fazer, ministra, exatamente sobre essa cúpula do metano, né, feita por ocasião da COP, em que foi lançado esse acelerador de ação dos países superpoluentes, né, sob o guarda-chuva da coalizão de clima e ar limpo. E, sob a liderança do Reino Unido, salvo engano, pelo menos pelo meu dever de casa, foi firmado por França, Alemanha, Japão, Cazaquistão, Noruega e Canadá, portanto, esses 3 últimos grandes produtores aí de óleo e gás, um compromisso para a redução drástica de emissão de metano nesse setor de combustíveis fósseis. E aí eu queria te pedir para fazer um balanço, quer dizer, dar a dimensão do que saiu dessa cúpula do metano em termos do que ficou combinado e o que já está ou pode vir a trazer mudanças concretas para melhor, né? Claro. Bem, boa tarde a todos, a todas. Parabenizando aqui por esse importante debate e diálogos que aconteceram. Feliz de estar aqui com vocês, Ana, Soninha, enfim, todos nós aqui nesse painel. Acho que o mais importante dessa cúpula foi o fato de termos ali consolidado o compromisso que já havia sido assumido por cerca de 150 países. Mas, às vezes, esses compromissos são assumidos e vão ficando guardados, e em momentos em que a gente faz esses encontros, é como aquelas pessoas que renovam o voto de casamento, sabe? Então, consolidou o compromisso até pelos atores, como disse a Ana Toni, que estavam ali presentes, a quantidade e a potência que eles têm, em relação a um gás que é muito potente e responsável por 1/4 do aquecimento global e por ser exatamente esse gás que aquece muito mais rapidamente do que o CO2 no curto prazo, mas que também no curto prazo pode fazer a diferença. O compromisso assumido tinha a ver como fazer essas reduções, cada país olhando para suas especificidades na hora em relação à energia, a área de produção, né, e como a gente cuida dos resíduos, que são grandes emissores, a questão da pecuária, que é um outro vetor. Vocês sabem que os ruminantes são, digamos, potentes em lançar esses gases na atmosfera, bem como já disse a Ana, a produção de arroz. As tecnologias, elas existem, no caso do gado, alimentação, determinados tipos de óleos que podem ser ingeridos, vai diminuir essa fermentação e evitar esses gases. E, em relação à energia, evitar emissão e os vazamentos, que são igualmente responsáveis. E conversava ainda há pouco, não é, com a Maria Paula, e ela me dizia, né, que a gente tem que conversar com os agricultores em todos os níveis, tanto grandes quanto pequenos e médios, para que também todos possam fazer o dever de casa. No caso do Brasil, é um desafio muito grande, e nós sabemos que, mesmo após a cúpula, a gente ainda não conseguiu marcar grandes eventos, grandes resultados, mas como expectativa de futuro do compromisso assumido de reduzir em 30% até 2030 as emissões por metano, não é?
em relação às emissões, né, voltando a 2020, isso já é uma expectativa bem melhor. Então, o Brasil encara isso como uma grande oportunidade de buscarmos mais investimentos, conseguir avanços tecnológicos, e é assim que a gente vai fazer do enfrentamento da mudança do clima, não um problema, mas a chance da gente poder criar o que eu chamo de um novo ciclo de prosperidade econômica, tecnológica e em novas bases produtivas. Muito obrigada, ministra. Ministra e deputada Soninha, não se reduz metano, não se reduz emissão de CO2, não se faz nada na canetada, né? São necessárias pessoas, as pessoas que estão nos governos, no comando das empresas, chão de fábrica, terceiro setor, na lida no campo, nos territórios. E a gente sabe, a ministra Marina acabou de lembrar, que no Brasil é sobretudo a agropecuária, né, que emite metano. Em que medida uma maior participação dos povos originários na formulação de políticas públicas para o uso da terra pode levar, na sua visão, a caminhos mais curtos para uma redução da emissão de metano no Brasil? Bom, gente, primeiro quero aqui agradecer esta mesa, essa composição aqui, né, para mim. Já estou me sentindo quase especialista junto com a Ana, com a Marina e com o André Correia, né? Estamos juntos em vários painéis falando desses temas tão desafiantes, né, e tão urgentes. E aí, ainda ontem, eu escutei aqui a Ana Antônia falar, né, de que nós levamos 28 anos para conseguir colocar na Conferência do Clima o tema ali, né, do fim dos combustíveis fósseis. E é uma coisa que parece óbvia, e que para todo mundo é óbvia, né? Qual que é o caminho para se reduzir a emissão de CO2, né? Então, todo mundo nas COPs está reforçando, é o fim do uso dos combustíveis fósseis. Marina já virou aqui o retrato do mapa do caminho, né? Para o fim dos combustíveis fósseis. Então, olha só, quantos anos levaram para que a conferência pudesse aceitar ali, né, e ter esse acordo para entender que o fim dos combustíveis fósseis é necessário para reduzir as emissões, né? E aí, para nós também indígenas, olha só, foram 30 COPs para a Conferência do Clima entender a proteção dos territórios indígenas como uma política de mitigação. Então, este momento aqui é muito necessário para que se discuta também essa pauta do metano com as pessoas, né, com a sociedade, com os diferentes setores, para entender que também há uma urgência em zerar as emissões ou reduzir, né, aí com o meio do caminho também, né, as emissões do metano. E aí, como a Leila já falou, né, não se muda de estratégia, não se muda uma realidade com uma canetada. Não muda, né? É preciso o envolvimento da sociedade, é preciso a sociedade civil organizada promover momentos como esse, uma semana do Clima, uma semana do clima e natureza, juntando os dois temas aqui no Rio de Janeiro, 34 anos depois da ECO 92, que impulsionou, inclusive, o debate climático, né? E agora estamos nós aqui, mais uma vez, apontando caminhos. E aí é isso. Acho que Belém teve uma importante entrega, que foi garantir a participação e o protagonismo indígena ali nos espaços de decisões. A gente não estava só lá na Aldeia COP ou só na Zona Verde, nós estávamos na Zona Azul também, participando dos espaços de negociação. E aí é isso que tem que ser feito, né? Acho que o caminho mais curto é escutar, é entender e é construir soluções conjuntas. Nenhum setor, nem governo, nem sociedade civil, nem setor privado vai encontrar soluções para enfrentar a crise climática com a redução dos gases que provocam a crise climática se não tiver esse envolvimento e essa responsabilidade compartilhada com as pessoas. E aí, finalizando, no caso dos territórios indígenas, para além do reconhecimento do território como política climática, é importante que a demarcação das terras indígenas também seja reconhecida como uma política, né, de redução dessas emissões. Obrigada, ministra Sônia.
Ana, 30 países mais a União Europeia têm planos de ação de metano submetidos à Global Methane Pledge e listados no site da Coalizão para o Clima e Ar Limpo. E alguns dos maiores emissores mundiais de metano, né, China, nós, Estados Unidos, apesar de toda a postura do governo atual em relação a combustíveis fósseis, agenda climática, etc., multilateralismo, eles estão ali, nessa lista. Agora, tem outros grandes emissores que não estão, Índia e Rússia, a saber, que estão na lista lá no top 5. Então, eu queria saber como é que você vê a questão dos incentivos, né? Que incentivos deve haver para que haja um posicionamento mais firme dos países em relação à redução da emissão de metano e como é que a gente incentiva também os entes subnacionais, né? A gente tem os governos estaduais ou de província, dependendo do país, a gente tem as cidades, a gente sabe que lixo, por exemplo, é assunto de prefeito, como disse o Trigueiro hoje mais cedo. Então, para que haja incentivos e eles também formulem políticas e coloquem em prática, implementem essas políticas para a redução de emissão de metano. Leila, é interessante ver o CCAC, estou vendo o Adalberto Maluf aqui também, que é um dos coordenadores do CCAC. Acho que eles fizeram uma pesquisa que mostrou, primeiro, que os países estão colocando o combate ao metano nas suas NDCs. Isso é uma ótima notícia, que se coloca para a redução de metano nos seus próprios planos. E, de novo, eu acho que o que começa a mudar, quando a gente fala metano, agora é metano para o quê? Na agricultura, ele consegue andar, a gente sabe que ali a agricultura contribui bastante. Na área de óleo e gás, para os produtores, governos que têm ali o problema de óleo e gás. Na área, e aí eu acho que o Brasil tem feito um trabalho muito importante, o MMA, na liderança da ministra, fez um trabalho muito importante com o Adalberto, que é sobre resíduos sólidos, que agora, né, o NAU, que a gente tem diferentes estratégias para cada um desses setores. A gente tem que ter metas para o metano, né, o objetivo é o metano, mas se a gente quer mobilizar, seja os governos subnacionais, aonde é que eles podem influir? Muito mais no resíduo sólido, né, com os lixões, com os resíduos sólidos. Não só os governos municipais, mas a população pode estar mais envolvida. E é uma prioridade da COP31, pelo que eu sei, né? Totalmente uma prioridade. Exatamente. E eu acho que é uma bela coincidência, né? A COP31 colocou a grande prioridade para eles é o tema de resíduos sólidos. Dentro de resíduos sólidos, logicamente, olhar para metano vai ser fundamental, então eles estão muito comprometidos com essa agenda. A gente agora quer que eles estendam para os outros temas do metano, que é, né, na agricultura e, logicamente, óleo e gás, que é absolutamente fundamental. A agricultura tem aí o tema que é muita tecnologia, a ministra também mencionou, a Embrapa tem feito coisas muito interessantes, mas aí a gente tem que olhar uma estratégia para a agricultura. E, logicamente, com óleo e gás. O que acontece no óleo e gás? Que as empresas de óleo e gás, quando elas vão perfurar para tirar petróleo e gás, elas emitem através de vazamento ou com aquele foguinho, flaring, né? É onde a gente tem ali o metano. As empresas já estão mobilizadas, já tem algumas empresas mobilizadas que já têm metas até bastante ambiciosas, só que ainda são poucas empresas. Então, acho que o nosso grande desafio com as empresas agora é, primeiro, aumentar o número de empresas de óleo e gás que se comprometam em diminuir seu metano. Tem mais empresas internacionais, multinacionais, do que empresas nacionais. O Brasil, a Petrobras tem, sim, metas, então nós estamos num lugar mais privilegiado, mas a maioria não tem. E acho que é olhar agora para cada uma das estratégias, que eu sei que o Global Methane está fazendo, mas a gente tem agora que mobilizar e tem uma oportunidade única agora na COP31,
porque, como você falou, o tema de metano é um low-hanging fruit, né? Uma fruta que está ali caindo, ele vai fazer com que, é uma das únicas coisas que vão fazer a gente ganhar tempo no combate à mudança do clima, porque o gás fica pouco tempo na atmosfera. Então, se a gente quer e precisa ganhar tempo para o tal do overshoot, né, que vai passar de 1,5 grau, 2, ficar menor, temos que fazer esse compromisso. Tem uma mobilização que a China está muito empenhada e é a melhor maneira dos países se comprometerem ao multilateralismo. Então, mesmo com a geopolítica que a gente tem, se a gente quer provar que o multilateralismo funciona e estamos todos compromissados com isso, não tem coisa melhor para fazer do que se comprometer em reduzir metano. E é essa tecla que a gente está trabalhando com o COP31. E tem uma hora que dói no bolso, né? Então, o multilateralismo e atacar essa questão acaba sendo uma necessidade, porque é bad for business, né? Você não fazer isso, apesar desse momento protecionista, né? Farinha pouca, meu pirão primeiro, que a gente tem no mundo hoje em dia. Enfim, a ministra Marina, para mudar, preciso ter plano, né? Um bom exemplo é o plano de ação para prevenção e controle do desmatamento na Amazônia Legal, de 2004, nem sempre foi seguido a contento nos últimos anos, mas volta e meia traz boas notícias, os resultados, como agora essa redução em 23,5% na devastação da Amazônia no ano passado em relação a 2024, né, segundo o Mapa Biomas. Outro exemplo, claro, é o mapa do caminho para o Transitioning Away dos combustíveis fósseis, citado pela ministra Sônia, que teve em abril a primeira conferência, aliás, né, mundial. Claro que isso é uma vitória, mas até que ponto ela é posta em xeque por essa pressão crescente da chamada segurança energética, expressão que está também no discurso atualmente da galera do setor de energia e, sobretudo, óleo e gás? Bem, eu acho que essa questão da transição energética, de como a gente enfrenta, mesmo pela raiz, como disse a ministra Sônia Guajajara, em relação à emissão de CO2 ou de metano, o que leva, né, ao aquecimento da temperatura da Terra, que a gente já está vivendo sob os efeitos delas, como vocês todos acompanham aqui. Acho que uma coisa importante e que o Brasil traz é que política pública bem desenhada e planejamento funcionam. A gente já viveu um país, no caso, o exemplo do desmatamento, de chegar a 29 mil quilômetros quadrados em 95, chegar a 27 mil quilômetros quadrados em 2004, e de empurrarmos uma queda do desmatamento em 83% por quase uma década e ter evitado 5 bilhões de toneladas de CO2 na atmosfera durante esse período. Isso, de fato, foi descontinuado, nem sempre se conseguiu um processo virtuoso, porque tivemos aí, a partir, sobretudo, de 2016, uma queda nas ações, e a partir de 2019, o abandono total do Plano de Prevenção e Controle do Desmatamento. Mas ele foi retomado e foi atualizado, e nós já tivemos uma queda de 50% do desmatamento da Amazônia, 32% no país inteiro, evitando lançar na atmosfera 750 milhões de toneladas de CO2, a ponto de termos uma queda de 23% em cima do que já havia caído em 2024, em 2025. E esse ano de 2025, segundo os dados do MAP Bioma, nós vamos ter aí pela primeira vez, né, menos do que 1 milhão de hectares de floresta desmatada. E pelos 6 primeiros meses já medidos, segundo os dados do INPE, nós poderemos ter, esse ano de 2026, a menor taxa de desmatamento desde que ele começou a ser medido em 1988. Ou seja, política pública funciona e dá bom resultado. Agora, na questão de combustível fóssil, eu acho que foi
a grande questão da COP30, aqui parabenizando a Ana Toni, o André Corrêa do Lago, ministra Sonia Guajajara, presidente Lula, uma verdadeira força-tarefa para que aquela COP acontecesse com os resultados que nós alcançamos. Mas uma coisa que ficou, eu acho que veio para ficar, é a cobrança de que governos façam os seus mapas do caminho para sair da dependência do uso de combustível fóssil. O presidente Lula levantou essa bandeira, sustentou essa bandeira, apesar das pressões, 182 países estão perfilados com ela. O presidente Corrêa do Lago assumiu o compromisso de fazer as diretrizes do mapa do caminho como seu trabalho na COP30 para entregar para a COP31, e o Brasil está com as suas diretrizes em processo de apresentação ao Conselho Nacional de Política Energética. Vamos precisar fazer tudo isso pensando em segurança energética, em como as dinâmicas de desenvolvimento não são interrompidas, mas, obviamente, que não tem como fugir de desmatamento, de carvão, de petróleo e gás, se a gente quiser, de fato, enfrentar pela raiz o problema da emergência climática. Obrigada, ministra. Ana, isso, palmas. Queria voltar rapidinho para você ainda nessa questão da segurança energética, porque agora, no fim de maio, a gente teve a notícia de que a União Europeia vai pedir aos Estados-membros que não apliquem por 3 anos as penalidades previstas na nova lei do metano sobre empresas de óleo e gás, lei essa que estaria para entrar em vigor no ano que vem, mas parece que já está subindo no telhado, e o motivo, claro, é a enorme disrupção no mercado de energia, que a questão toda do Estreito de Hormuz, a guerra e tal, está provocando. Quão sério, quão preocupante é isso? Leila, eu acho que é muito preocupante, né? Então, como você contou, a União Europeia tinha uma lei que as empresas com metas para a diminuição das empresas de óleo e gás na emissão de metano. Com a desculpa da guerra, falou, por 3 anos agora a gente não aplica. Isso é péssimo. Primeiro, porque essa instabilidade, algumas empresas já se programaram para isso, já tem meta para isso, daí vai e volta, e a instabilidade política, a gente sabe como isso é disruptivo. Agora, eu acho que essa guerra, a ministra mencionou, ela está mostrando que o que a gente entende de segurança energética era muito vendido para todos nós, que segurança energética era óleo, gás e carvão. E agora ficou muito claro que não é, ao contrário, que depender 3/4 da população do mundo moram em países que importam combustíveis fósseis. Então, todos eles são muito vulneráveis à geopolítica. Então, está mostrando que segurança energética agora tem que ser uma matriz energética diversificada, renovável, porque o sol e o vento está em muitos dos nossos países, obviamente as outras fontes de energia, mas você tem que ter um mix. E eu acho que é essa sinalização que a gente precisa dar. E é interessante porque no debate que a gente está fazendo com o mapa do caminho para longe dos combustíveis fósseis, é um mapa do caminho para longe dos combustíveis fósseis, e a ministra Marina Silva foi absolutamente fundamental no debate na COP30, todo mundo estava lá, viu a liderança nesse debate que a ministra teve, que o Brasil colocou isso, o presidente Lula, ela falando, temos que diminuir a nossa dependência. Enquanto a gente não diminui a nossa dependência, as empresas de óleo e gás têm uma obrigação ainda mais forte de diminuir a emissão de metano que elas também emitem. Então, uma coisa não é contraditória à outra, elas têm que fazer ambos os movimentos. A gente tem que diminuir a nossa dependência de óleo e gás e de carvão, dos combustíveis fósseis, e, o mais rápido possível, descarbonizar essa produção de energia que a gente ainda está dependente. Então, essas duas agendas é onde entra o metano, a gente tem que fazer com que elas se comprometam, enquanto estão produzindo óleo e gás, que elas diminuem e terminem com o metano que elas produzem. Isso é fundamental. A gente tem um desafio agora, que a gente tem que terminar daqui a 4 minutos, mas eu queria trazer ainda 2 questões para a ministra Sônia e para a ministra Marina.
Ministra Sônia, tem eleição esse ano e preocupa muito o negacionismo científico, né? Isso preocupa a academia, os ativistas, a imprensa, inclusive. Como é que a gente melhora a comunicação, deixa claro que tudo isso que a gente está falando aqui não é mimimi e faz com que essa urgência de adotar práticas que reduzem a emissão de metano esteja na agenda dos candidatos, tanto no nível federal quanto estadual? 2 minutinhos, hein? Lá no Congresso são 3, né, Marina? Bom, gente, são realmente desafios, né? E aí, ainda até completando a primeira resposta que eu falei, que foram 28 anos para falar do fim do combustíveis fósseis no documento oficial, 30 COPs para falar do reconhecimento de proteção territorial, né? E nós estamos aqui agora falando de metano, que é um tema ainda desconhecido, tanto quanto as terras raras, para a maioria da população, e que traz desafios gigantes, porque estão totalmente ligados a setores estratégicos da economia, né? Vinculados à economia. E a gente sabe o quanto é difícil você trazer essa compreensão, mesmo que você já está afetado, mesmo que você já está ali vivendo os impactos, mas você nega que essas emissões são a causa, né? Você prefere que o metano continue sendo emitido como tal, do que você reduzir exploração, que vai gerar lucros, né? Mais economia para as empresas. Então, é muito importante trazer esse tema do metano para a Semana Clima e Natureza aqui no Rio de Janeiro, porque é a partir daqui que nós vamos também levar nossos posicionamentos para os debates maiores, tanto nacional e internacional, né, os debates globais. Então, não podemos esperar 28 anos para que o metano seja visto também como uma emergência, como uma prioridade na sua redução, né? Por isso, temos que falar mais com a sociedade, divulgar, né? É o boca a boca mesmo, sabe? Nossas redes sociais serem utilizadas de forma positiva para falar daquilo que é urgente. E falar também da redução das emissões do metano é urgente. Então, todos nós comprometidos com o enfrentamento à crise climática, temos que levar isso em frente nas nossas comunicações. Obrigada. Estamos fazendo isso aqui. Ministra Marina, para a gente encerrar, a gente tem que ser pragmático, né? O setor privado tem que andar de mãos dadas com as políticas públicas. Eu acompanhei a COP num lugar meio diferente, que era a Casa de Seguro, né? Fazendo uma série de entrevistas para a Confederação Nacional das Seguradoras e o setor se coloca num momento de virada de chave, né? Claro que é muito desafiado por conta de crise climática, mas também quer ser parte da solução. Outra coisa que me chamou a atenção foi o fato de ter fundo de investimento da Faria Lima, que está investindo no mercado de crédito de carbono para ganhar dinheiro, né? Não é porque é bonzinho. E então eu queria uma pensata sua sobre isso para a gente encerrar os trabalhos aqui. Bem, acho que a gente tem que primeiro entender que os créditos de carbono, eles não substituem políticas públicas. As políticas públicas precisam ser, como eu disse, bem desenhadas, sobretudo implementadas com fortes indicadores de esforços dessa implementação. No caso do Brasil, nós temos o nosso Plano Clima, nossa meta de redução de emissão de CO2 entre 59% e 67%. Já temos, como a Ana foi quem começou, mas o Aloysio finalizou, né, todo o nosso plano na área de mitigação, com 8 programas, e, no caso de adaptação, são cerca de 16, 17, e não dá tempo de falar tudo aqui. Agora, o mercado de carbono, ele parte de uma ideia muito simples, que é o seguinte: quem faz emissão de CO2 a partir da atividade que tem que incorporar o custo dessa emissão na sua atividade produtiva. E o que é o crédito de carbono? Na verdade, o crédito de carbono é uma tonelada de CO2, não é? Cada crédito é uma tonelada de CO2, seja ele evitado ou seja removido da atmosfera. É isso que vai gerar o crédito de carbono. Funciona em 2 trilhos, que é o mercado voluntário, onde empresas assumem o compromisso de fazer suas reduções, ou
com base em obrigações legais. O Brasil criou o seu sistema de transação, né, econômica, é um instrumento financeiro, econômico, né, de mercado de carbono, está em fase de regulamentação, de implementação. O ministro Fernando Haddad foi fundamental em toda essa articulação, juntamente com a gente no Ministério do Meio Ambiente, Ciência e Tecnologia, enfim, é um conjunto de ministérios trabalhando juntos. Agora, a gente pensar no mercado regulado de carbono, no mercado voluntário, é uma ferramenta. Não existe bala de prata para isso, mas é fundamental, porque esse mercado ele direciona recursos, investimentos, e a gente pode alcançar bons resultados na área de reflorestamento, recuperação do uso da terra, de terra degradada e outras formas que nós temos em relação a fazer com que a gente consiga, né, esses créditos. Agora, fechando mesmo, né, é muito difícil a gente fazer esse debate nesse contexto geopolítico que a gente está vivendo, porque, além de intimidar, como está intimidando os Estados Unidos, o debate climático, o financiamento climático, o tempo todo os países do sul global estão sendo pressionados para cada vez mais ter dificuldades de atuar em combate à pobreza, em combate à mudança do clima e de se colocar no mundo. Por exemplo, o Brasil. É muito difícil. Nós acabamos de sofrer um tarifaço de 50%, aí a gente mal estava respirando, aí já vem uma história, uma cavilação de que tem que enfrentar o crime organizado, dizendo que são terroristas para facilitar sei lá o que aqui no nosso país, e quando a gente mal pensa, já estamos agora com essa história de mais taxação de 25%. Não basta a gente estar fazendo o esforço para fazer o dever de casa por quem tem mais dinheiro, mais tecnologia, mais conhecimento e não está fazendo, a gente ainda tem que pagar o peso de estarmos sendo pressionados o tempo todo por uma visão política atrasada, negacionista, que atrapalha o Brasil. Muito obrigada. Bom, tenho a dizer que também tem eleição por lá em novembro, né? Vamos ver se, enfim, a pessoa se enforca com a própria corda, né? Aquela história, vai provar do próprio veneno, porque tudo isso está gerando inflação por lá e, como já disse o outro lá, it's the economy stupid, né? Então, quando dói no bolso. Gente, muito obrigada, que venham muitas outras edições da Rio Nature and Climate Week, que todo mundo passe a dizer, sem que a língua trave, CH4, né, que isso caia aí nos nossos diálogos, nas nossas conversas, porque a gente precisa falar sobre metano, ele é um problema, mas pode ser também solução, e a sociedade tem que participar desse debate. Muito obrigada, ministra Marina, ministra Sônia, Ana, obrigada a vocês também, obrigada a Gota pelo convite.